Oi, gente! Então, vamos para a segunda parte de leituras do meu ano? Então, quando eu estava separando os livros para falar para vocês, né, fiz a lista por ordem, né, do primeiro livro que eu li lá no ano até o último livro que eu li até agora, neste ano de 2024, e eu não tinha percebido só depois que eu fui separar os livros aqui para fazer aquela pilha e fazer a foto para a capa do vídeo, que eu li a maioria dos livros que eu li físicos foram no começo do ano, e depois eu li muito e-book. Muito curioso isso, eu não tinha parado para refletir sobre isso. Geralmente é muito mesclado e dessa vez não, foi bem assim, certinho. Vários físicos e agora vários e-books, e só tem dois que eu esqueci de pegar ali na pilha, mas eu vou pegar ali os outros dois. Pronto, já coloquei ali para não esquecer de falar deles também. Então, como eu estava falando no vídeo anterior a este, que eu tive uma grande virada de chave depois que eu li Amanhã, Amanhã e ainda Outro Amanhã, sobre as minhas leituras, né, que eu não estava lendo livros que eu realmente queria, eu só estava lendo livros indicados por outras pessoas e indo no fluxo. Eu resolvi pegar livros que eu queria muito ler, que eu estava gostando muito da sinopse. Então eu fui lá no Scoob, fiquei zapeando, olhando sinopses, e aí eu encontrei um livro que estava recém-lançado, tinha acabado de lançar na época, que foi O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe. Eu não tinha visto ninguém falar sobre este livro, ele tinha acabado de ser lançado, tinha poucas pessoas falando sobre, então, na verdade, não tinha ninguém falando sobre. Então eu fui lá, comprei o e-book e fui ler, e eu não me arrependi de ter feito isso. Foi maravilhoso essa história, ele traz... Aqui a gente vai conhecer... na verdade, é uma distopia, onde a gente vai conhecer uma personagem aqui que mora numa cidade bem... num local, assim, bem pobre, onde não tem energia, e tem toda aquela questão, assim, de vislumbrar ir para a capital, né? É bem aquela vibe, assim, de Jogos Vorazes, Divergente, onde tem as cidades, assim, pobres, que não têm condições nenhuma, vivem numa situação super lamentável, e tem a capital, onde domina tudo, onde tudo parece ouro e ser melhor, uma vida melhor. Então aqui a gente tem personagens que são escolhidas, né? As personagens que são mais bonitas, né? As meninas mais bonitas dessas cidades pobres, elas são levadas para a capital para ter uma vida melhor, né? Aparentemente. E aqui a gente vai conhecer nossa personagem que luta para não ser levada, mas acaba se envolvendo e indo para lá, e toda a história vai se desenvolvendo daí. E assim, é um livro muito legal, ele traz muitas reflexões importantes. Eu gostei muito de ter lido, fiz várias marcações e super recomendo, assim. 4 estrelas para este livro. E cara, vamos falar, né? Que capa maravilhosa. Que capa foi essa? Foi o que mais me chamou a atenção. Eu vi a capa e pensei, é esse livro. Li a sinopse, perfeito, é esse livro que eu vou ler. E li e não me arrependi, gostei bastante desta leitura. O próximo livro foi um livro bem gostosinho, que eu amei fazer a leitura, que foi O Amor Não Morreu. E eu esqueci de anotar o nome da autora. Olha só que maravilha. Mas vai estar a capinha aqui do lado. Eu li esse livro também em e-book, e é aquela comédia romântica, assim, gostosinha, vibe Sessão da Tarde, bem aquela vibe daquele filme E Se Fosse Verdade. Então eu gostei muito, muito, muito. Aqui a autora traz também um universo bem diferente do que eu nunca tinha lido, porque a família, ela trabalha numa funerária, e eles gostam muito disso, dessa vibe. A nossa mocinha, ela não acredita no amor, então é muito legal. Gostei bastante deste livro, tanto que eu dei 5 estrelas e se tornou um favorito, assim. Eu não esperava, então gostei bastante de ter lido essa história. E aí que eu caí nos romances de época novamente, naquela famosa, assim, armadilha de começar a ler um livro, assim, só pra ver se ia gostar, e acabar gostando tanto que eu acabei lendo todos os livros da série. E eu tô falando
de A Dama Perfeita, da Karina Reid. Aqui é aquele famoso clichê onde inimigos que se apaixonam. Aqui a gente vai acompanhar um mocinho que ele escreve um manual, assim, da Dama Perfeita, e a nossa mocinha fica pistola com toda essa informação. Eles acabam se conhecendo e convivendo e participando dos mesmos eventos, e aí vão aos poucos meio que se envolvendo ali romanticamente. Então, a química do casal é muito maravilhosa, eu gostei muito, tanto que eu dei 5 estrelas e favoritei este livro, porque maravilhoso, e que escrita dessa autora, sensacional. E aí, tanto que eu fui lá e já peguei o segundo livro da história, que foi O Ladrão de Corações, que aqui a gente vai acompanhar um libertino que gosta de furtar coisas simplesmente por diversão, só que ele acaba sendo visto pela nossa mocinha, que vai lá tirar satisfações com ele, e eles dois se metem numa grande confusão, e a gente vai acompanhar o envolvimento desse casal aí nessa história, que é muito divertida também. E eu gostei bastante, e também foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Assim, tipo, não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história. Aí o terceiro livro dessa série é O Cavalheiro Americano, que é dono de um clube de cavalheiros aqui. Na verdade, esse clube de cavalheiros ele está presente desde o primeiro livro da história até o final, assim, a gente vê vislumbres dele, entra e tudo mais, porque ele faz parte dessa série como um todo. E nesse terceiro livro a gente vai acompanhar a história do dono desse clube, que é um viúvo e tal, não quer saber mais de romance. E a nossa mocinha, ela acaba se encontrando com ele, conhecendo por conta de questões, porque o marido dela acaba de dar notícia para ela que ele quer o divórcio. Então ela se vê desesperada, porque naquele tempo, né, não existia possibilidade de divórcio. Então ela não sabe o que vai fazer da vida dela, com o escândalo que tudo isso vai proporcionar na vida dela. E então ela acaba se envolvendo ali com esse mocinho e para poder resolver algumas questões, e é muito envolvente também. Eu acabei dando 5 estrelas para este livro. E aí o último livro dessa série foi O Duque Perverso, e aqui é aquela história também de amor de segunda chance, né? Porque o casal, eles tiveram um envolvimento no passado que não deu certo, e aí eles se encontram novamente no presente. Geralmente esse tipo de história não tem funcionado muito bem comigo, mas neste livro aqui em específico funcionou porque a gente conhece esse casal, essa história. A autora, ela vai dando vislumbres de coisas desde o primeiro livro. Então ela vai instigando aquela expectativa na gente do que vai acontecer, o que aconteceu com esses dois. Então quando a gente chega no último livro, que é o livro deles, eu já tava muito querendo saber o que tinha acontecido, assim. Então eu fiquei muito envolvida com essa história e também gostei bastante, tanto que eu dei 5 estrelas. E aí eu caí numa outra armadilha, que foi outra série. Acabei lendo todos os livros, uma trilogia, que foi Presságios do Amor, da Alexandria Bellefleur. Aqui, claro, né, é o romance que eu gosto bastante, o clichê que eu mais gosto, que é o relacionamento de mentirinha, onde a gente vai acompanhar essas personagens que são super opostas uma da outra, assim, mas elas acabam topando entrar nesse relacionamento de mentirinha, cada uma com seus motivos aqui, e é muito envolvente, e eu gostei muito, muito, muito dessa história, assim. Eu não esperava também gostar bastante, assim. É muito fofo, tanto que eu também dei 5 estrelas e favoritei este livro. E aí eu já engatei no segundo livro da história, que foi Mirando na Lua. Aqui é um mocinho que ama romance, ele é apaixonado, já leu todos os livros já assistiu todos os filmes de comédia romântica, ele gosta muito, tanto que ele criou um aplicativo de relacionamento, porque ele acredita que todo mundo deve encontrar a sua alma gêmea. Ao contrário, né, da nossa personagem principal aqui, ela não acredita em romance, não acredita que isso exista, e ele vai pegar como missão para ele provar para ela que ela está errada. Então ele vai levar elas em encontros românticos, só que esses encontros amorosos não acontecem do jeito que ele estava esperando. Então também é muito divertido essa história e eu gostei bastante, assim. Dei muita risada. E dei 5 estrelas e se tornou um grande favorito também.
Aí eu fui ler o último livro da trilogia, que foi Estrela da Sorte. Este livro eu já não me envolvi tanto quanto os 2 outros primeiros, mas eu gostei também, dei 5 estrelas. Aqui também é aquela história de romance de segunda chance. Elas eram melhores amigas, se envolveram no passado ali, no ensino médio, talvez adolescência, e se encontram, algo acontece e elas se encontram depois de muitos anos ali já na vida adulta agora, e elas vão ter que lidar com tudo que aconteceu no passado. A gente vai descobrir o que aconteceu, todos os conflitos e também com os conflitos que estão acontecendo no momento, assim. Eu gostei da história também do livro, e principalmente porque todos os personagens ali são interligados, né? Todos são melhores amigos, irmãos e tal, tá todo mundo junto ali. Então a gente vê os personagens dos livros anteriores se intrometendo ali na história, um se intromete na história do outro. É muito legal, é muito massa essa série, eu super recomendo bastante. De olhos fechados, assim, porque muito bom, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Gente, o galo não para de cantar, então relevem. Tá tudo certo. Vamos embora. Espero que vocês não estejam ouvindo tanto, né? Porque eu tô com o microfone, mas às vezes não funciona tão bem pra abafar o sonzinho dele, né? Faz parte, deixa o galo cantar e ser feliz, né? Tá, o próximo livro que eu li foi Anne de Green Gables. Gente, eu não anotei também o nome da autora. Onde é que eu tava com a cabeça? Eu esqueci o nome da autora. Eu não tenho uma memória tão boa assim. Mas este livro eu estava querendo ler há muito tempo, desde quando, na verdade, eu assisti a série e eu gostei tanto que eu quis ler os livros, só que eu acabei lendo esse ano só o primeiro da série e eu gostei muito. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma órfã, para quem não conhece. Ela é adotada por um casal que achava que... Casal não, né? É um casal de irmãos que achava que estava adotando um menino, só que na verdade veio uma menina. E aí a gente vai acompanhar a vida dessa garota desde de criança até mais ou menos ali a época da faculdade, que é quando se passa esse primeiro livro. E eu gosto bastante porque ela é muito carismática, é muito envolvente a história, vai acontecendo algumas coisas. Não é uma história assim de altos e baixos, é bem linear, tranquilo. É uma história mesmo para ela ir relaxar e se divertir, assim, bem tranquilinha mesmo, e eu dei 5 estrelas. Ele dá várias reflexões, assim, coisas para se pensar na vida mesmo, do dia a dia, e eu tô muito ansiosa para saber, curiosa, né, para saber como serão os próximos livros dessa série, como que vai ser a vida dela, da Anne, assim. E aí que eu fui para um grande hypado do momento também, que foi Noiva, da Ellie Hazelwood. Este livro aqui, que é um romance paranormal, fui até olhar aqui, romance paranormal, que é com vampiros e lobos, muito envolvente. Gostei bastante dessa história, assim, nossa, como eu gostei deste livro. Aqui é um casamento de conveniência entre esses dois seres de espécies diferentes e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Muitas coisas vão acontecendo, muitas questões aqui entre eles, então eu super indico pra você, se você gosta dessa vibe, assim. Me lembrou muito Crepúsculo, então... eu gosto. Quero ler mais livros assim nessa pegada ano que vem, com certeza, porque gostei bastante e super indico pra vocês. Dei 5 estrelas. Vou te contar, gostei bastante da escrita dessa autora, viu? Gostei bastante. E aí, como eu tinha gostado tanto dos livros da Karina Reid, eu resolvi pegar uma outra série dela, que na verdade eu descobri que se passava antes da que eu já tinha lido, que foi as Damas de Aço. Eu peguei para ler Lady Audácia, que conta a história de uma personagem que tem uma saúde meio frágil, assim, ela quer fazer uma coisa super importante na vida dela, assim, fazer alguma coisa da vida dela, já que ela tem uma saúde frágil, que ela sabe que ela não vai poder casar, ter filhos e, tipo, fazer as coisas que pessoas normais fazem, então ela quer trabalhar, fazer alguma coisa importante. E é só que ela acaba tendo que dançar, né? Ela é forçada a dançar num baile com um grande libertino do momento ali, que super foge de casamento, não quer saber de relacionamento com ninguém, só que ele acaba sentindo encantado ali por ela, pela audácia dela. Então, é um livro muito legal, muito gostosinho, assim, mas não me envolveu tanto quanto os outros livros da autora que eu já tinha lido, tanto que eu dei 4 estrelas e meio.
E aí eu fui ler o segundo livro da série, que é Lady Malice, que é acompanhar a história da irmã dessa nossa personagem, dessa primeira personagem, que é escritora de romances proibidos. E aí, para escrever esses livros, ela resolve ir num clube de cavalheiros para poder entender e aprender um pouco mais sobre a sedução, sobre a sedução mesmo e tal, envolvimento ali entre dois parceiros, e ela vai num clube de pessoas mascaradas e ali ela conhece o nosso mocinho, eles têm ali um envolvimento, só que depois disso passam-se anos e eles se reencontram novamente na sociedade e se reconhecem e acabam tendo alguns conflitos ali no meio, principalmente muitos conflitos relacionados à mocinha, né? Nossa mocinha é a personagem principal. E foi um livro que já não... Eu gostei, mas eu esperava mais, sabe? Eu estava com mais expectativas, assim. Então eu acabei dando só 4 estrelas. E eu não sei se eu continuo essa série. Eu li esses 2 primeiros e eu não sei se eu devo continuar. Não fiquei com tanta vontade, assim, para ler os outros. Mas me conta aí se você já leu, se você acha que vale a pena continuar, que eu vou adorar saber. E aí, já que eu tinha gostado tanto da Ellie, por que não ler mais um, né? Eu li A Razão do Amor, dessa mesma autora, que é incrível, que eu estou apaixonada. E aqui a gente vai acompanhar a história de rivais que vão ser obrigados a trabalhar juntos em um projeto super importante na vida deles, na carreira deles, assim, para cada um de uma forma diferente, e a gente vai acompanhar esses dois se relacionando, e é muito legal, assim, cara, a escrita dessa autora é muito envolvente. Não tem como, eu acho que, sei lá, preciso ler todos os livros que ela escreve, porque eu realmente gostei bastante, fiquei muito envolvida com todos os livros até o momento que eu li dela, e dei 5 estrelas para essa história também. E por último, e não menos importante, eu li meu primeiro livro em inglês. Super amorzinho. Ai, primeira vez que eu li um livro em inglês, nem acredito. Que foi A Guarda-Costas, da Catherine Center. Aqui a gente vai acompanhar uma história de uma guarda-costas que é contratada para proteger um astro de Hollywood. Só que, na verdade, esse astro está indo visitar a família porque a mãe dele está doente. E para não preocupar a mãe, ele pede a guarda-costas para fingir ser a namorada dela, né? Então a gente já sabe onde tudo isso vai dar, não é mesmo? E eu fiquei muito feliz porque este é o primeiro livro em inglês que eu leio, então foi muito interessante me aventurar neste novo idioma aí. Na verdade, foi bem complexo no começo porque eu tava lendo, eu pegava para ler no Kindle, onde tem as indicações aqui, um pouquinho de tradução. Eu lia um pouquinho e aí voltava o capítulo e colocava a Alexa para ler para mim, para escutar. E era como se fosse um estudo, e eu percebi que se eu fizesse desse jeito o livro todo, eu poderia não ler, como já aconteceu com outros livros que eu já tentei, porque esse não é o primeiro que eu tento ler em inglês. Eu poderia abandonar, né, tipo, abandonar o livro e não ler mais e tal, ou demorar horrores para terminar. Então eu decidi só colocar a Alexa, acompanhar pelo Kindle, e colocar a Alexa para ler para mim, sem voltar nenhum capítulo, e deixar ela lendo e seguir o fluxo. Mesmo não entendendo 100% todas as palavras, né? Porque eu tava entendendo, mas não entendi 100% ainda, né? O objetivo é melhorar o inglês no decorrer dos anos aí, que é um longo processo. Mas eu gostei, fiquei muito feliz, assim, por ter finalmente finalizado o livro em inglês. E este foi o último livro lido até o momento do ano que eu estou gravando este vídeo. Nós estamos na última semana de novembro agora, então eu já estou lendo mais 2 livros, que provavelmente eu vou terminar agora em dezembro, mas eu falo com vocês sobre eles num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona aí de leituras que eu fiz durante o ano. Foram poucos livros, não, foram bastante livros, assim, levando em consideração que eu foquei muito no meu trabalho esse ano. Eu li 30 livros no total, e fora os livros técnicos, né, que eu estou em andamento, assim, livros de arte, de desenho, que eu estou lendo aos poucos, mas que eu não finalizei nenhum ainda, porque, né, não são livros para finalizar tão rápido, são livros de estudos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí no vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e até o próximo. Tchau!